Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Reflexão do dia, 11 de abril de 2025, quinta semana da Quaresma, sexta-feira. Santo do dia, Santa Gema Galgani, a Virgem intercessora dos farmacêuticos. Gema, conforme nome original em italiano, teve uma curta existência na Terra. Nasceu em Camiglano, na Toscana, em 1878 e morreu em Lucca, aos 25 anos. É uma história de fervorosa piedade e de caridade e de contínuos sofrimentos. Conta-se que Gema, com a tragédia da perda dos pais, apegou-se ainda mais à religião. Recebeu a primeira Eucaristia antes mesmo do tempo marcado para as outras meninas e levava tão a sério o conceito de caridade que dividia a própria merenda com os pobres. Quando rezava, Gema era constantemente vista rodeada de uma luz divina, conversava com os anjos e recebia a visita de São Gabriel, de Nossa Senhora das Dores, devoção passionista, como ela desejava ser. Logo lhe apareceram no corpo os estigmas de Cristo, que lhe trouxeram terríveis sofrimentos, mas que era tudo o que ela mais desejava. Ó Senhor, quantos são os órfãos de pai e de mãe? Socorrei-os, te pedimos. Tantos também não reconhecem como Pai do céu, né? Como também não reconhecem Nossa Senhora como Mãe de Deus, te pedimos, Senhor, que sejamos e todos iluminados com a vossa presença, assim como tu iluminaste a presença de Santa Gema. Santa Gema, rogai por nós. Na liturgia de hoje, desde a primeira leitura, que é em Jeremias, ele fala: o Senhor dos Exércitos que prova o homem justo e vê os sentimentos do seu coração. Então, a justiça, nós temos que ser essa pessoa eh, firme no propósito de nossa santidade e de anúncio de Jesus, assim também como foi Santa Gema. Mas nós vamos ver isso na primeira leitura, no responsório. Salmo 17 vai nos lembrar: ao Senhor eu invoquei na minha angústia, e ele escutou a minha voz. E no Evangelho nós vamos ver a continuação do Evangelho. Já tem 2 dias, né, que nós estamos vendo Jesus no templo. Ele vai ao templo. Então isso nos lembra o tempo de Quaresma. Está chegando agora a Páscoa, a morte do Senhor Jesus e a sua ressurreição. Ir ao templo de Jerusalém significa que ele seria morto, mas ele está indo ao templo e no templo ele testemunha de que ele é o Filho de Deus, o Messias, o Eu Sou, o Deus Todo-Poderoso que nos visitou. Então ouçamos com atenção a liturgia de hoje. Leitura do livro do profeta Jeremias. Eu ouvi as injúrias de tantos homens e os vi espalhando medo em redor. Denunciai-o, denunciemo-lo. Todos os amigos observavam minhas falhas. Talvez ele cometa um engano e nós poderemos apanhá-lo e desforrar-nos dele. Mas o Senhor está ao meu lado, como forte guerreiro, por isso os que me perseguem cairão vencidos. Por não terem tido êxito, eles se cobrirão de vergonha. Eterna infâmia que nunca se apaga. Ó Senhor dos exércitos, que provas o homem justo e vês os sentimentos do coração, rogo-te, me faças ver tua vingança sobre eles, pois eu te declarei a minha causa. Cantai ao Senhor, louvai o Senhor, pois ele salvou a vida de um pobre homem das mãos dos maus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo 17. Ao Senhor eu invoquei na minha angústia, e ele escutou a minha voz. Eu vos amo, ó Senhor, sois minha força, minha rocha, meu refúgio e salvador.
Ao Senhor eu invoquei na minha angústia, e ele escutou a minha voz. Ó meu Deus, sois o rochedo que me abriga, minha força e poderosa salvação. Sois meu escudo e proteção, em vós espero. Invocarei o meu Senhor, a ele a glória, e dos meus perseguidores serei salvo. Ao Senhor eu invoquei na minha angústia, e ele escutou a minha voz. Ondas da morte me envolveram totalmente, e as torrentes da maldade me aterraram. Os laços do abismo me amarraram, e a própria morte me prendeu em suas redes. Ao Senhor eu invoquei na minha angústia, e ele escutou a minha voz. Ao Senhor eu invoquei na minha angústia, e elevei o meu clamor para o meu Deus. Do seu templo ele escutou a minha voz, e chegou aos seus ouvidos o meu grito. Ao Senhor eu invoquei na minha angústia, e ele escutou a minha voz. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, os judeus pegaram pedras para apedrejar Jesus. Ele lhes disse: Por ordem do Pai, mostrei-vos muitas boas obras. Por qual delas me quereis apedrejar? Os judeus responderam: Não queremos te apedrejar por causa das obras boas, mas por causa de blasfêmia, porque sendo apenas um homem, tu te fazes Deus. Jesus disse: Acaso não está escrito na vossa lei? Eu disse: Vós sois deuses? Ora, ninguém pode anular a Escritura. Se a lei chama deuses as pessoas às quais se dirigiu a palavra de Deus, por que então me acusais de blasfêmia quando eu digo que sou filho de Deus, eu a quem o Pai consagrou e enviou ao mundo? Se não faço as obras do meu Pai, não acrediteis em mim. Mas se eu as faço, mesmo que não queirais acreditar em mim, acreditai nas minhas obras, para que saibais e reconheçais que o Pai está em mim e eu no Pai. Outra vez procuravam prender Jesus, mas ele escapou das mãos deles. Jesus passou para o outro lado do Jordão e foi para o lugar onde antes João tinha batizado. E permaneceu ali. Muitos foram ter com ele e diziam: João não realizou nenhum sinal, mas tudo o que ele disse a respeito deste homem é verdade. E muitos ali acreditaram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Três coisas estão bem claras no Evangelho de hoje. Primeiro, que Jesus se aproxima do templo de Jerusalém, que Jesus vai ao encontro daqueles que querem prendê-lo, que querem crucificá-lo, que querem matar Jesus, apedrejar Jesus. E é necessário, porque é chegada a hora. Jesus, na sua missão, após os 30 anos, sempre evita Jerusalém. Passa no templo, mas sempre rapidinho, de lá sai fora, né? Sempre se desviando, porque não era chegado o seu tempo. Mas agora Jesus está de frente, ele está a caminho de Jerusalém. E isso significa a caminho do Calvário, a caminho da crucificação. Então, era chegado o tempo. E em Jerusalém, Jesus expõe nitidamente quem ele é. Eu sou, ou seja, o Deus, o mesmo Deus que se revelou nas antigas escrituras para Moisés. Moisés pergunta a Deus: Como é que é o seu nome, Senhor? O Senhor fala: O meu nome é Eu Sou. E agora Jesus está falando: Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a luz, eu sou a esperança, eu sou o amor. Então, por muitas vezes, o Jesus se revela como o Eu Sou lá no templo, diante de Jerusalém. Essa é a primeira coisa bem clara do Evangelho. A segunda coisa bem clara no Evangelho é que os judeus pegarem pedra para apedrejar Jesus. Olha, quando o Senhor se revela
quando nós apresentamos o Senhor ao mundo, o mundo quer apedrejar Jesus. Esse apedrejar Jesus não ficou só no tempo de Jesus, lá no primeiro ano, né, do, desse novo milênio, desse novo tempo, do tempo de Jesus para cá. Não, não ficou no tempo de Jesus, não. Ao contrário, muitos ainda querem apedrejar Jesus. Muitos querem ainda silenciar a voz da igreja. Muitos querem ainda modificar mandamentos, palavras do Senhor, que não são possíveis de ser modificados, mas para adaptar ao novo tempo. Isso é balela, isso não, isso é uma heresia tremenda, isso é uma apostasia. Por que que o mundo exige que a igreja se adapte ao mundo? Que é isso? Que necessidade estranha, né? Porque se eu quero viver uma vida afastada, uma vida de orgias, uma vida de pecaminosa, por que me preocupo então com a igreja? É estranho, mas querem que a igreja seja adaptada à, à nova ordem mundial, né? A uma nova ordem mundial no sentido filosófico, no sentido de comportamental, né? Não, a igreja não pode mudar o que está escrito. Aí vem o terceiro, coisa que está no Evangelho que é indiscutível. Quando Jesus fala no versículo 34, acaso não está escrito em vossa lei? Eu disse, vós sois deuses. Ora, versículo 35, ninguém pode anular a Escritura. Está vendo? Ninguém pode anular a Escritura. Então, se lá na Escritura está não matar, é não matar. Está não pecar contra a castidade, está não pecar contra a castidade. Não cometereis adultério, é não cometer adultério. Não desejar as coisas alheias, é não desejar as coisas alheias do próximo. Ser justo, ser honesto. Né? Então, não tem amar o Senhor Deus sobre todas as coisas. Então, está tudo ali no mandamento. Jamais a igreja poderá mudar ou acrescentar ou diminuir algo nas Escrituras. Isso sai da boca de Jesus. Ora, ninguém pode anular as Escrituras. Então, isso seria uma blasfêmia, isso seria uma apostasia. Então, aqui Jesus se revela na condição de filho de Deus, e por isso é perseguido, e por isso será morto. Nós vamos ver isso na primeira leitura de hoje. Jeremias, por exemplo, aquele profeta que foi perseguido, aquele profeta que anunciou também Jesus Cristo e anunciou a primeira destruição de Jerusalém devido ao pecado incessante do seu povo. No tempo, o rei Josias, e junto com a sua corte, perseguia aí o profeta Jeremias. Mas o profeta falou: não, eu vou falar, eu tenho que falar porque ainda há tempo dessa profecia não acontecer, porque ele profetizava a destruição de Jerusalém por um povo estranho. E realmente a Babilônia invade Jerusalém, Nabucodonosor manda destruir totalmente o templo e o povo aí é deportado. Né? Mas porque ele se desviou do caminho, vergonha, caíram vencidos. Né? Mas o Senhor dos Exércitos, que prova o homem justo, vê os sentimentos do coração. Ainda aqueles que tinham um pouco de temor a Deus, ainda, né, levaram ao Senhor suas questões. E o Senhor pôde agir, trazendo esse povo de volta, restaurando Israel. Então, louvamos a Deus e bendizemos ao Senhor pelo exemplo de Santa Gema Galgani, que também nas suas dores, também quando ela fica órfã, ainda nova, né, na sua adolescência, perde pai, perde mãe, tem a consciência da doença no seu corpo, mas se desgasta totalmente no altar ao Senhor. Que essa justiça que foi dada a Santa Gema Galgani possa ser dada a nós também. E no santo, no Salmo de hoje, no responsório,
Ao Senhor eu invoquei em minha angústia, e ele escutou a minha voz. Então vamos lembrar que Jesus também, um pouco antes de ser crucificado, ele também, na angústia, clama ao Senhor, né? E ele clama ao Senhor, lembrando desse salmo, do Salmo 17. Ao Senhor eu invoquei na minha angústia, e ele me escutou. Ele também clama ao Senhor, clama por justiça, clama pelos seus, clama por misericórdia, né? No Monte lá das Oliveiras, um pouco antes de ser preso, um pouco horas antes de ser crucificado, este clamor de Jesus por cada um de nós. Que o Senhor, então, possa nos dar um espírito firme, com um propósito firme de sempre louvarmos e testemunharmos Jesus. Porque, versículo 41, muitos foram ter com ele e diziam: João não realizou nenhum sinal, João Batista, mas tudo que ele disse a respeito deste homem é verdade. Que nós possamos também anunciar com a nossa vida Jesus, para que muitos acreditem. É verdade. E muitos acreditaram nele. Que possamos, com nosso testemunho, convencer ao mundo que Jesus é o Senhor. Convencer a nossa família de que Jesus é o nosso Senhor. Convencer os nossos filhos que Jesus é o Senhor. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a luz, eu sou a vida. Eu me chamo Dilton Góes. O nosso projeto chama-se Ai de mim, se não evangelizar. E dentro desse projeto nós temos a Reflexão do Dia, que é um programa diário com o objetivo de revelar quais são os objetivos, a mensagem principal da liturgia diária, né, que hoje nos traz esse caminhar de Jesus para Jerusalém, para o templo. Caminhar de Jesus para Jerusalém resulta nesse tempo da Páscoa, morte e crucificação de Jesus, mas também a sua ressurreição. Seja você também um anunciador da Boa Nova, divulgando em suas redes sociais este estudo, esta pregação, para que mais corações entendam que Jesus é o eu sou prometido pelos profetas. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.